Opa! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic, meu camaradinho. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 8/12 de 8/1 de 2024, meus amigos. Pois é, estamos aí no querido Ano Novo. Pois é, até quando a gente pode dar Feliz Ano Novo, hein? Eu não sei, mas essa premissa é completamente manjada. Eu não sei porque eu falei aqui, porque esse podcast, ele pode ser muita coisa. Mas pode ser ruim, ele pode ser sem qualidade, pode ser sem graça. Mas uma coisa você não pode reclamar: esse podcast é original. Nós tratamos aqui de temas originais, tá bom? De uma forma ruim, mas é um ruim original. Entendeu? Então aqui não tem premissa batida não, meu filho. Então deixa pra lá essa premissa e vamos embora aí nessa toada, tá bom? Hoje não tem show, não estou voltando de show. Mas, porém, entretanto, o que acontece? Fomos exercitar a escrita. Fomos hoje se juntar pra escrever piada. Então eu tô voltando de Jundiaí pra minha casa em Cajamar, depois de me juntar com o grupo no Corre e pensar em piada. E aí a gente, hoje lá, não pensamos em muitas piadas, mas teve ainda bastante coisa que saiu. A gente exercitou a criatividade ali em fazer piada, mas saiu uma coisa melhor ainda, que eu só vou falar pra vocês, assim, eu vou só passar por cima, né, dar uma passada por cima, porque realmente é uma ideia muito legal. Mas eu vou esperar para depois que a gente põe em prática e gravar o primeiro, aí eu venho aqui contar para vocês e pedir para vocês irem assistir, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal. Que a gente finalmente, faz tempo já que a gente fala que a gente precisava ter um produto, uma espécie de produto, sabe? A gente queria fazer alguma coisa no show que fosse do grupo, tá ligado? Como se fosse, mano, sei lá, um quadro mesmo, né? A palavra acho que é essa que eu tava procurando. O produto é um quadro que tem comentando histórias lá do Pé na Rede e tal. Então a gente queria fazer alguma coisa assim do grupo, né? Pra gente apresentar no palco. E aí a gente escreveu já o nosso piloto. E aí no próximo show que vai estar o grupo, a gente vai botar em prática. E, mano, ficou muito legal. Eu acho que vai ser muito da hora. Então eu tô ansioso pra mostrar pra vocês, mas por enquanto eu vou falar só isso. Vou deixar aquele gostinho de suspense no ar, meu camarada. Então é isso aí. Quando sair, eu venho aqui avisar vocês. E vai ser bem legal, vocês vão ver. Então é isso, mas desculpa aí que eu tô com uma bala na boca e ela deu uma enganchada aqui, mas eu já consegui tirar. Então, outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte: eu estou aí com um plano, né, pra esse ano, de lançar uma música por semana. E aí a música de hoje eu já lancei. E sabe o que eu tava reparando? Que eu sou bom de escrever música, mas eu sou ruim de premissa. Tipo assim, ó, todas as músicas que eu tenho, elas foram escritas em 10 minutos. Sem exceção, é sempre assim. Eu penso uma coisa e falo: cara, deve fazer uma música com isso. Aí eu vou lá e faço a música inteira em 10 minutos. E aí eu termino e aí eu mostro pra minha mina e falo: olha só a música que eu fiz. Só que a premissa é que demora pra vir, entendeu? Então eu tô pensando, eu já falei aqui, né, de fazer Já falei? Não sei se eu falei, mas se eu falei eu vou falar de novo. Eu pensei em fazer um quadro no meu Instagram que é a Fantástica Música de Segunda-feira. Por que esse nome? Porque vai ser música com as matérias que passaram no Fantástico. Fazer tipo uma revisão musicada, mas do Fantástico. Aí eu pensei isso, mas falei, não sei. Aí hoje eu acordei com a premissa na cabeça. E aí eu falei, mano, é isso. Eu vou fazer uma música sobre isso, que é uma música sobre o BBB, né? Que agora chegou de novo. Caralho, o que tá fazendo um barulho no meu carro? Tipo o banco, sabe? A mola do banco. Tomara que não esteja distraindo vocês aí, porque tá me distraindo demais. E aí eu pensei em uma música sobre Big Brother, mas eu não, tipo assim, não queria tá no hype o Big Brother,
Mas eu não gosto de Big Brother. Eu acho muito idiota. Eu não consigo me dobrar pro Big Brother, sabe? Tem muita gente que falava mal e aí agora fala, não, fui dar uma chance e eu vi que eu gosto, sabe? Umas coisas assim. E eu não tenho paciência pra essa porra. E aí eu falei, mano, é isso. Deve ter mais gente que não tem essa paciência também, entendeu? E odeio o Big Brother tanto quanto eu. Então tá aí, eu vou escrever uma música sobre eu odiar o Big Brother. Aí eu escrevi em 10 minutos, depois eu dei uma melhoradinha e aí eu vou gravar. Já até comecei a editar porque eu sou muito ansioso. Então hoje eu tinha uma par de coisa pra fazer no trampo. Aí na hora do almoço eu consegui. Hoje minha mina saiu pra tirar foto, ela é fotógrafa. E aí, inclusive, melhor fotógrafa de Cajamar, viu? Redane Fotografia. Procura aí que você não vai se arrepender. Aí ela saiu pra tirar foto. E aí eu fiquei em casa sozinho. Eu falei, agora é a hora. Eu tinha comida em casa, que é coisa rara. E aí eu tô tentando emagrecer, então eu tô comendo menos fora de casa, né? Então tinha comida em casa, mas geralmente é pra janta. No almoço a gente vai. Aí eu aproveitei que não ia sair, aproveitei o tempo, fui lá e gravei a música. E aí ela vai ter violão e teclado, meus amigos. Pois é, fui lá, fiz no teclado também, gravei um vídeo e vou até colocar outra faixa, eu acho. Não hoje que tá tarde, mas eu vou gravar um outro som no teclado e vou fazer vou gravar outro vídeo no teclado. Mano, ficou muito legal, eu gostei bastante. Não vai viralizar, eu acho, mas é isso, eu tenho que postar o que eu acho bom, não o que eu acho que vai viralizar. Então eu tô nessa agora. Porque, mano, se um dia eu precisar do Instagram pra pagar a conta, aí talvez eu pense em fazer coisas pra que o público queira ouvir, sei lá. Por enquanto eu tenho que fazer o que eu me divirto. E aí mano, meu amigo, é isso. Vou liberar essa criatividade aí e vou fazer o que eu tenho vontade. E não vejo a hora de postar esse vídeo aí. Ficou bem legal. Na verdade, assim, eu já dei uma editada nele, tá quase pronto, mas ainda não tá do jeito que eu quero. Eu acho que eu vou gastar mais um pouquinho de tempo, vou tentar colocar mais piada na música e vou também tentar deixar a parte musical mais legal, sabe? Eu gravei tipo uma vez e já editei ali e a música que eu fiz hoje, sabe? Acho que dá pra deixar melhor e postar um bagulho que eu vou ter mais orgulho, sabe? Então vou tentar. Talvez eu poste essa mesmo porque eu me conheço. Mas enfim, é isso. Já a primeira da semana saiu aí praticamente na primeira semana do ano, segunda semana do ano, né? E aí vamos tentar fazer isso toda semana. Toda quinta-feira vai ter uma musiquinha nova no meu Instagram esse ano. Então vamos ver se eu consigo aí seguir, né? Aí vamos lá, vai dar certo. Que mais que eu queria falar? O que mais? Eu não sei. Eu ia falar isso porque eu tô gravando hoje também, porque é o seguinte: o próximo show que eu tenho marcado é só dia 16. Hoje é dia 8 e vai ser no Vila. Então eu tenho 5 minutos voltando. Então o tempo que eu tenho pra bater papo com vocês aqui, prosear, é esse aqui, ó. Então eu tô aproveitando pra gravar o que eu não vou conseguir gravar voltando do Vila. Mas tinha alguma coisa que eu anotei. Peraí, eu anotei algum bagulho e eu cheguei a olhar. Eu falei, vou falar isso no podcast. Cadê? Só um minutinho. Pesquisar. Que porra é essa? O banco tá. Pode. Lembrei, vou contar pra vocês. Eu fiz um registro esse barulho foi meu banco indo pra trás pra ver se para de fazer o barulho. Então, eu fiz um registro de artista na prefeitura de Jundiaí, né? E aí eu fui lá, fiz e algumas observações aí. Primeira, não dava pra você fazer um registro de artista sem ter um prévio registro de artista. Como assim, Diogo? Um dos campos obrigatórios era assim, o seu número de afiliação do sindicato dos artistas ou o seu DRT, tá ligado? Você tinha que ter um documento de registro
de artista mesmo. E eu falei, mano, que aconteceu com o planeta? Você imagina você chegar pra Salvador Dalí ou pro Beethoven, que era surdo e escrevia a música, e falar pra ele, Beethoven, você não é músico. Aí ele fala, não, porque ele não era mudo, né? Ele era surdo e ele ficou surdo depois de velho. Então ele sabia falar. Aí ele falava, como assim não sou artista, meu amigo? Eu já escrevi pelo menos 9 sinfonias. Como é que eu não sou artista se eu escrevi 9 sinfonias? Me explica, Miguel, funcionário da prefeitura de Jundiaí. Aí ele fala, você não é artista porque você não tem nenhum registro de artista. Mano, o Beethoven vai falar, enfia no cu o seu registro, eu vou escrever a 10ª sinfonia. Entendeu? Ia escrever uma música xingando Miguel com violino. Todo mundo ia ouvir falar, caralho. Tava assim o violino tocando e fala, caralho, ele tava bravo com o Miguel, hein? Que ele fala a língua da música, Beethoven. Entendeu? E aí não dava, mano. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá e meti um 354, número do DRT, eu coloquei 354-877/SP. Que eu falei, eles não vão confirmar. Aí, adivinha só, confirmaram. E eu fui, não, tô brincando, não confirmaram mesmo, mas eu fui barrado no comprovante de residência. Sabia que eu cheguei a pensar isso? Eu falei, mano, eu acho que se é um registro da prefeitura, provavelmente é só para munícipes de Jundiaí. Mas falei, vai que cola. Se eu já menti até meu DRT, eu vou meter aqui um comprovante de casa aqui de Cajamar mesmo. E aí, nisso, barrou. E aí foi lá reprovado porque meu comprovante é de Cajamar, acredita? Aí eu vou ter que... Vou mandar, inclusive, preciso lembrar disso, mandar pro Gilbert, que é morador de Jundiaí, pra ele fazer o bagulho no nome dele lá e tentar cadastrar pra nós fazer uns shows aí na prefeitura, né, mano? Pensou? Nós tá perdendo dinheiro aí por causa desse registro, então vamos fazer. E não é nem isso que eu ia falar. Aí, uma parte lá tava assim, quanto tempo de carreira? Acho que era isso. Aí eu coloquei, desde 2018 me apresento e tal, já é o release, né? Falei, já comediante de stand-up que faz shows de música e mescla com músicas autorais e paródias num show bem eclético, diferenciado e hilário. Você tem que escrever como se não fosse você que estivesse escrevendo, né? Você tem que escrever com uma modéstia que não cabe pro artista. Então você tem que escrever como se fosse outra pessoa escrevendo. Mano, eu coloquei de um jeito lá que falei, caralho, eu queria mesmo ser essa pessoa. Mas sem mentir, sabe? Era eu, mas de um jeito que eu não me apresentaria, nem fudendo. Tá ligado? Sem modéstia nenhuma. Aí fui lá e coloquei. Aí tinha a opção lá, nível de, sei lá, tipo nível artístico, alguma coisa assim. Aí tinha amador, profissional. E aí eu falei, e aí, hein? Eu faço há 6 anos. É profissional? Pra ser profissional tem que ser profissão. Pra ser profissão você tem que ter dinheiro. Tem que receber cachê. Mas e aí, um músico profissional ganha, mas um pintor profissional muitas vezes não ganha. O que me torna um comediante profissional? Eu fiquei nessa dúvida existencial ali, ó. Falei, meu amigo, eu queria fazer aqui a inscrição e tô deprimido agora. Aí eu falei, porra, deprimido coisa de artista, mas não tem registro, não pode ser artista. E aí eu fiquei nessa, eu falei, aí, eu coloquei profissional, que eu falei, vou fingir que quem tá preenchendo é mesma pessoa que fez a release, e não cabe um cara tão bom assim ser amador. Aí eu fui lá e coloquei profissional. Não adiantou de nada, foi reprovado. Mas é isso. Outra boa notícia, eu fiz um rap pra Cajamar, que também foi feito em 5 minutos, ficou maravilhoso, e aí bombou muito não, vai. Mano, tá pensando isso, sabia? Que eu falei, bombou muito, mas porra, não bombou tanto. Só que sabe quanto bombou esse rap? 80 mil. E ainda tá entregando. De vez em quando sempre sobe um pouco. Daí, mano, 80 mil views. É um rap sobre a minha cidade. Sabe quantos habitantes tem em Cajamar? 100 mil. 8 em cada 10 já ouviram meu rap.
Se bem que nem todo mundo é de Cajamar, né? Mas você entendeu o que é? Mano, é gente pra caralho, 80 mil pessoas, porra. E nós reclama. Quer dizer, eu reclamo. Caralho, 80 mil pessoas, viado. Viram rap. E aí, dentre essas 80 mil pessoas, quem viu foi o prefeito, a primeira-dama, secretários e tal. E aí, um dos caras que viu era o secretário de comunicação e imprensa. Assessor de imprensa, sei lá. Algum cara da imprensa de Cajamar viu. Aí ele pegou e me chamou e falou: eu sou dono também do portal tal de notícias aqui. Quando você tiver show, dá um toque pra eu divulgar. Eu falei: demorou. Aí eu mandei, já fiz alguns vídeos lá em collab com eles lá e tal. E aí, eu... bem em frente... Mano, vê se não é o destino, cara. E parece que eu tô contando isso no futuro, já depois de ter dado certo. Vou falar, mano, casou tudo certinho. Que nós... Olha só, eu vou fazer aqui um novo quadro, que é a entrevista do futuro. Eu vou prever como é o futuro e contar como é que minha carreira deslanchou antes dela ter deslanchado, tá ligado? Porque quando me chamarem lá no Danilo Gentili, você vai falar: isso aí eu já ouvi ele cantar no podcast antes de acontecer. Você vai falar: como é que você soube disso? Falar: ele cantou antes de acontecer. Então vai vendo eu contando lá, né? O que acontece? A gente tinha um show já há mais de 4 anos num bar lá em Cajamar pra 30 pessoas, cara, coisa pequena. E a gente fazia lá direto, a gente gostava muito de fazer, se sentia livre e tal. E era o único show que eu tomava cerveja. Tomava 2 long neck de cerveja todo show, porque eu não precisava dirigir, era muito perto da minha casa. A gente saía de lá e comia pizza, era muito legal. Era um show que a gente reunia o grupo só nesse show pra fazer show. A gente até saía junto e tal, pra ir em outros shows assistir, mas pros 4 fazer, era basicamente só esse show. E tava ali há 4 anos e aí foi casando tudo. Então eu postei um vídeo que eu gravei inclusive lá nesse bar. Postei e é curioso. Uma coisa curiosa desse vídeo que eu postei é o seguinte: é um rap que eu meio que gravei lá só o refrão e a parte mesmo da música não deu certo. Eu fiquei meio puto e gravei em casa o resto da música e coloquei imagens. E aí qual que é a merda? Bombou muito na cidade, quase 80% da cidade assistiu esse vídeo, né? Viu a música e tal. Uma página de fofoca da cidade repostou o vídeo sem me marcar. Então, além dos meus 80 mil, mais algumas pessoas, mais alguns mil, eu não vi mais quanto tá, mas bateu 10 mil com certeza. Então, muita gente viu esse vídeo, mas olha só que doideira. Era o único vídeo que não tinha minha cara. Até tinha uma foto minha, mas eu tava de longe. Eu escolhi mal, eu devia ter colocado minha cara mesmo, né? Mas não pensei nisso. Então eu coloquei lá um vídeo e aí esse vídeo bombou. Esse vídeo chegou até o prefeito da cidade. E olha pra você ver como tudo se encaixa. A gente tava nesse bar que cabia 30 pessoas já há 4 anos. Vários shows a gente fez lá pra 8 pessoas, pra 14. E aí começou a dar certo o show lá. Então a gente começou a fazer pra 20, 30. E a gente, no comecinho de 2024, eu lembro até hoje, a gente fez uma reunião. A gente gostava de fazer reunião pra escrever. E aí a gente, pensando ali no produto, chegamos na ideia. Já escrevemos o primeiro quadro, o primeiro vídeo que a gente ia postar. E nesse meio tempo, enquanto tava ali no começo da semana, eu lembrei que bem em frente, a gente via da janela, a gente via uma construção. Uma vez foi um cara, no último show de 2023, foi um cara lá assistir o show, que o cara, inclusive é o cara do Trizal, é um vídeo meu também que bombou muito, assim, entregou pra caramba. Você vê que eu tô prevendo tudo, né? Aí esse cara, ele falou que ele era construtor e ele falou que tava construindo um teatro. E a gente não sabia, mas bem em frente do nosso bar tava sendo feito um teatro de 400 lugares lá na minha cidade, em Cajamar, aqui do lado, né? Eu tô no de noite, né? O SBT é pertinho. Então aqui do lado tava construindo esse teatro. E aí eu peguei e falei: cara, o cara que me segue, além do prefeito me seguir também, porque eu não vou falar com o prefeito sobre isso, que o prefeito não vai me dar moral. Eu tenho que falar com o secretário, sabe? Esses caras assim. E aí eu lembrei que eu tinha um contato de um cara que era secretário de imprensa. Fui lá e falei pra ele, cara, eu não sei se é você, mas provavelmente não é, né? A imprensa não tem muita coisa a ver com programação do teatro, mas
talvez você tenha aí o contato ou consegue fazer a ponte para eu levar um projeto lá pro cara da cultura. E aí, quando inaugurar esse teatro, a gente já pode estar ali meio engatilhado um projeto com comediantes da região. Eu sou da cidade, tem mais o Bruno, que é aqui da cidade também, dá pra botar ele no meio, mora pertinho do teatro. Tem o nosso grupo, que já tem um show montado, se quiser assistir lá dia 16, tá convidado. Aí o cara pegou e me respondeu, cara, e falou, porra, gostei da ideia, vamos marcar. Falei, puta, vamos marcar é foda. Ele, não, já tipo assim, eu já tô vacinado com vamos marcar. Já peguei e falei pra ele, qual dia é melhor pra você? Ele falou, sem ser a semana que vem, a outra. Eu falei, cara, perfeito, a gente tem show no dia 16. Você já vai lá, assiste, conhece o nosso trabalho, a gente já troca uma ideia e já vê aí pra botar. Cara, achei que ele não ia. Quando chegou lá, adivinha quem tava lá? O Renato, que construiu. Mas o cara não foi. Mas depois ele marcou a reunião. Fizemos a reunião, apresentei pra ele o projeto, ele gostou. E aí, cara, começamos ali no teatro. Primeira inauguração do teatro, quiseram trazer um grupo de teatro mais consolidado da cidade, já estava há muito tempo. Achei até plausível, né? Tipo, porra, é um teatro, traz os caras que já tá, as molecadas do teatro, que já tá aí há muito tempo, dentro do projeto da prefeitura. Mas o primeiro show de stand-up, o cara abriu pra gente. E aí a gente foi e, cara, foi um puta show. A gente gravou o quadro lá e foi a gente já tinha postado que a gente tinha gravado no bar. E aí, cara, eu lembro de até hoje de eu tá lá no camarim, do lado de fora, assim, o camarim tinha um espacinho pra fora, e eu olhar e ver o bar de 30 pessoas tava ali, tava fechado no dia, mas porque ele só abre de quinta a domingo, e o show foi numa terça, que era o dia que a gente tinha show. E aí eu olhei e falei, caralho, há um tempo atrás eu tava ali, ó, e agora eu tô aqui num teatro para 400 lugares, esgotado. E ali começou. E a gente começou a todo mês, em vez de fazer no bar, a gente fazia no teatro. E aí tinha sempre o quadro, e foi se espalhando, e começou a vir gente das outras cidades, e o quadro começou a bombar. E aí o resto é história. A gente tá aqui agora no The Noite, contando essa história pra você, né? No lançamento do meu filme, não vou falar nem o nome do meu filme, porque esse filme eu tenho tanto... Tem um livro que eu comecei a escrever, que inclusive eu preciso voltar, que eu tenho tanto apreço, que eu não falo nem o nome por aí. Mas esse filme vai ser, olha, 2027 mais ou menos, vai estar estreando... Não, 2027... vai sim, 2027 dá tempo. Vai estar estreando aí na Amazon, pelo menos, dá pra eu mesmo publicar. Teve eu já falei, né, de um cara que pegou os tweets do Gary Gulman, fez um livro e enrolou eu, o André e o Thiago, né? Então dá pra publicar tranquilo. Então vou publicar meu livro em 2027 e virar filme em 2029, mais ou menos. Mas essa foi a história aí que eu vou contar lá do futuro, porque isso tudo vai acontecer ainda, tá bom? Mas eu tô aqui profetizando, beleza? Então é isso que eu queria falar lá do registro, né? Então acho que vou encerrar por aqui, né? Tô ficando com a garganta seca, tô meio ruim na garganta ainda. Essa semana não tem show, eu tô tentando ver se eu faço um showzinho ali no sábado, no Oz Comedy, que é o comedy club mais perto da minha casa. E aí, se rolar no sabadão, eu tenho uma conversa aí com vocês. Mas aí eu gravo outro episódio inteiro no sábado. Esse aqui eu vou deixar especificamente pra postar junto com o show do Vila, que é pra ficar um episódio maior aí, você não ficar órfão dessa voz aveludada que vem aqui fazer aquele famoso afago nos seus tímpanos, tá bom? Então é isso, muito obrigado por você ouvir até aqui. Nada de armas, use camisinha. Não, pera aí, rapaz, ainda não vou me despedir não. Eu pensei em me despedir, mas calma, que ainda tem aí mais trecho sobre o show número 300 e pouco que vai acontecer ainda. E vocês como que é? Vocês acompanham ele aí logo depois da vinheta. Continua mais um pouquinho de prosa com vocês. Fechou? É nóis, muito obrigado. E eu não consigo não me despedir, não consigo não agradecer por você ter ouvido até aqui, mas espera que vai ter mais um pouquinho aí. Fechou? É nóis, valeu! E aí, voltei, hein, mano? Voltei pra mais um dedinho de prosa aqui.
Eu já não lembro mais, confesso pra vocês, que eu não faço ideia o que eu falei na primeira parte aí, né, do áudio. Mas agora essa segunda parte vai ser falando realmente do show aí, né? Show 370 aconteceu ontem lá em Cotia e foi muito doido, mano, porque o que aconteceu ontem? O show era do Jansão, né? O Jansão me chamou pra ir abrir lá o show dele em Cotia e ontem caiu o mundo, mano, aqui em São Paulo, mas choveu demais e São Paulo não tá preparado pra chuva. Você entendeu? Aqui chove todo ano, muito, mas a gente nunca se prepara pra chuva. É tudo feito nas coxas, tudo cagado. Então, mano, começou a alagar os bagulho e eu indo pra lá. Então, o caminho que na volta deu 1 hora, na ida deu 1h40. E o pior, pra mim, pra mim foi tranquilo, porque o Jansen vem da Zona Leste. Então, pra ajudar, ele veio de carona com um cara, o Jonathan, esqueci o sobrenome dele. E esse mano era rodízio do carro dele. Então ele teve que dar uma volta por fora de São Paulo ainda. Resumindo, o Jansen saiu de casa às 6 horas da tarde, chegou lá 10h15. O show tava marcado pra 9h30. E aí eu fiquei pensando, aí o Jansen falou assim, ó, se der ruim, você começa aí sem mim. Falei, demorou. Só que chegou lá, o cara falou assim, não, o pessoal chegou, tem um pessoal chegando, ainda dá pra esperar. Aí esperamos o Jansen chegar. E aí o Jansen foi, fez o aquece, né? Perguntou se eu queria fazer. Eu falei, eu faço, mas se você quiser fazer, eu acho que funciona melhor quando você faz. Aí, não, então eu faço. Aí ele fez, aí chamou o Jonathan me chamou. E aí, por que o título desse episódio é Não Se Pode Ganhar Todas? Porque ontem, tipo assim, o Jansen falou, não, pô, foi bom. A plateia depois falou, nossa, gostei, não sei o quê. A minha mina foi também, né? Ela falou, não achei ruim não. Mas pra mim foi, tá ligado? Muito estranho isso. Eu não sei exatamente, eu preciso, sei lá, prestar mais atenção pra descobrir o que faz o show ser ruim. Porque é o mesmo texto, tinha gente, a galera foi pra assistir, a galera tava prestando atenção. Mas pra mim não foi, sabe? Quando eu não tava presente, não é que eu não tava presente ainda, porque eu tava pensando justamente isso lá na hora. Falei, puta, eu tô aqui, ficava tentando lembrar de estar lá e tal, de estar presente, de estar focado, não sei o que. Mas, mano, sei lá, não sei se eu não me diverti, mas ontem o show foi meio esquisito. Por isso eu coloquei não dá pra ganhar todas, com ponto de interrogação. Porque, porra, não dá mesmo? Eu queria ganhar todas. Seria tão legal, pô. Não é? Será que não pode mesmo? Eu acho que pode. Eu acho que depois de um tempo, não sei, acho que nunca vai ser garantido não, né? Mas eu queria, de verdade, ganhar todas. Porque é muito bom quando você ganha, pô. Aí ontem o show foi mó da hora. Ontem não foi tão legal assim, sabe? Sabe o que eu achei? Sabe o que eu acho curioso? Esse bagulho é muito engraçado. Quer dizer, não é engraçado, é muito triste e curioso, no mínimo. É o texto da mancha da minha mão que eu tô fazendo, né? Eu fiz 4 shows de sábado até ontem. Então, de sábado até sexta, eu fiz 4 shows. Em 2 deles, que foi os dois shows bons, que eu consegui entregar direito, tudo, o callback foi muito forte. E em 2 deles, o callback foi uma bosta. Então, eu percebi que callback tem 10. Só que eu não queria ter percebido, porque agora, quando o show estiver ruim, eu vou fazer o callback já esperando que seja uma bosta. E aí se você já faz qualquer coisa esperando que seja uma bosta, a chance dela ser uma bosta é muito grande. Então eu não queria ter percebido isso, mas eu percebi. Porque, mano, é o mesmo texto, fiz igualzinho. Semana passada foi no mesmo dia, caralho. Eu fiz no Rabin, puta, foi muito bom. Aí eu fui pro Hans e fiz, foi uma bosta. Aí agora eu fiz na quinta-feira no Oz, foi muito bom. Tanto que eu fechei com ela, deu palma, eu saí na palma e deu certinho assim, ó. Que inclusive tá com 7 minutos esse texto. Aí ontem já não foi tão bom. Aí realmente, não chegou no callback, eu fiz e foi. Ainda bem que eu tinha mais tempo. Aí eu peguei, entrei nas outras piadas e dei uma melhorada no final. Mas é isso, né? Doideira. Por que nós é assim?
Eu falo, eu queria... Todo mundo fala do Zogro, do Cássio Ogro e o Abner Dantas. E eu admiro esses caras. Não porque eles falam um monte de merda. Eu admiro pela confiança. Eu queria ser ruim igual eles é e ter a confiança que eles têm, tá ligado? Não ser ruim igual eu sou e saber que eu sou. É muito ruim pra você saber. Eu queria achar que eu sou bom igual eles acham que é. Porque eles são ruins, mas eles acham que é bom, cara. Eu queria ser assim. Tá ligado? Não, eu não tô nem falando de me achar bom pra poder falar mal dos outros. Não, só pra eu me achar bom, pra eu me achar bom mesmo. Que é muito ruim pra você não ser ruim e saber que é ruim. Isso aí não desejo pra ninguém. Mas é isso, né? Vou encerrar por aqui, tô indo pra casa. Acabei de deixar minha esposa ali no estúdio. Cara, tem uma puta casona que tá só titela. Precisa pintar, hein, cara. Ela gastou 6 milhões numa casa e não pinta. Mas é isso, né? Tem show aí terça-feira. Volto aí com mais uns dedinhos de prosa pra vocês. E até segunda. Até segunda não, até terça. É nóis. Fechou. Valeu.